Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti. Hoje nós vamos fazer essa bolsa que eu chamei de bolsa Capela, que é uma constelação do universo. Essa bolsa tem duas partes. Primeiro, o corpo, que foi feito no fio de malha, e depois toda a parte do falso macramê com essa alça que tem vários segredos para que você consiga ter essa estrutura mais firme e que também aguente bastante peso. Todas as dicas e todos os segredinhos vocês vão encontrar nessa aula. Se você tiver alguma dúvida, você já sabe que pode me chamar pelo WhatsApp no 11 98955 2000. E tanto os fios de malha quanto o fio de poliéster utilizado nessa aula você também encontra lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Que você vai precisar para fazer a bolsa capela. Eu trabalhei no corpo com o fio de malha multitécnicas. Durante a aula eu utilizei a cor menta. Para a bolsa, tanto na cor golfinho quanto essa daqui que é na cor menta, eu utilizei um rolo e quase 2 rolos no tamanho maior, e aqui foi um rolo e um pouquinho do segundo, mas então você precisa de 2 rolos do fio de malha multitécnicas. Nessa parte de fora, que é o falso macramê, eu trabalhei com um cordão de poliéster da Multitécnicas de 5 milímetros, que é este cordão aqui. Esse é o rótulo de 3 milímetros, mas eu trabalhei com 5. É um rolo de 330 metros e tanto o fio de malha quanto o fio de poliéster vocês encontram no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. E também você pode comprar através do WhatsApp no 11 98955 2000. Para o fio de malha, eu trabalhei com agulha de 6,5 milímetros e para o cordão de poliéster de 5 milímetros eu trabalho com agulha de 4,5 milímetros. Você precisa de uma tesoura, uma agulha de ponta redonda para os arremates, o isqueiro necessário para cauterizar as pontinhas, e se você não tiver marcadores de carreiras, pode ser fios coloridos ou um pedacinho de fios diferentes. Gostou do modelo da bolsa capela? Deixe seu like, isso nos ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você puder, também seja membro apoiador do nosso canal. O link para se tornar membro está aqui na descrição do vídeo. E vamos lá às medidas da bolsa capela. Medidas da bolsa capela. Essa daqui ficou no total a base 33 centímetros, aqui a lateral 38 centímetros e o total de altura 21 centímetros. Essa aqui o tamanho um pouquinho maior. A que ficou um pouquinho menor, eu ainda não finalizei aqui a parte de baixo, ela ficou com 26 centímetros de base, 12 de largura na base, total aqui na largura 33 centímetros e a altura do corpo, da parte do fio de malha, 18 centímetros. E você vai poder trabalhar ela do tamanho que você desejar. Eu fiz aqui nos dois tamanhos, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. E todos os detalhes da bolsa, tanto da parte do fio de malha quanto do fio de poliéster, estão aqui na aula. E bora lá para a aula. Gente, vou começar com a dica do fio de malha. Nunca puxe o fio aqui pelo centro. Sempre faça este rolo girar desta forma, que assim você tem o fio bem soltinho, sem formar aquela, eu chamo de tripa de mico, né? Ela vai formando um enroladinho que é a torção natural do fio. Então, nós vamos começar pelo centro da base. Eu tenho uma base aqui pronta. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, que ela já tem aquele trabalho no meio. Ah, Ellen, não quero fazer com esse centro, quero fazer a correntinha tradicional. Tudo bem, pode fazer, não tem problema. Eu só vou ensinar aqui, caso você queira fazer do jeito que eu fiz. Eu vou fazer com 18 correntinhas de base. 18 correntinhas eu preciso mais ou menos desse tamanho, é bem no olho mesmo. Trabalha uma argolinha aqui de início, o ezinho inicial. Eu gosto de trocar a agulha e virar ao contrário. Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando com agulha de 6,5 milímetros. Caso você tenha o ponto muito apertado, você deve aumentar o número dessa agulha. Aí, como que a gente vai fazer? O fio que está aqui, que é o solto, você passa por cima da agulha, laça lá atrás e
fecha a primeira correntinha de base. Agora é sempre o mesmo movimento, passa por cima e fecha. E assim sucessivamente até que você faça 18 correntinhas. Caso você queira uma bolsa maior ou menor nessa parte do corpo, a parte interna, você já pode aumentar aqui nesta correntinha de base. Diminui ou aumenta conforme o tamanho que você desejar. Eu estou fazendo aqui com 18 correntinhas. Cheguei na última correntinha, ficou um fio bem pequenininho aqui, mas foi sem querer que eu deixei ele assim tão pequeno, gente. Então, 18 correntinhas, faço uma correntinha de subida, e agora nesta primeira correntinha, eu já trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. Não aperte demais esse ponto para não formar buraco aqui nessa parte do centro da correntinha. E agora, para formar aquele detalhe que nós temos no centro do trabalho, você não vai introduzir agulha aqui, você introduz a agulha neste fio aqui que fica na lateral, na parte de baixo, tá vendo? Só que como eu tenho esse fio para arrematar, então eu já introduzo e deixo o fio aqui no meio para que ele fique escondidinho no meio da trama do crochê. Ajusto o fio e venho agora pegando sempre por este fio da lateral, ó. Eu introduzo a agulha aqui, deixa eu puxar para vocês verem bem, ó. Introduzo a agulha aqui, laço e deixo a ponta no meio. Novamente. Introduzo, puxo, dou aquela puxadinha na pontinha aqui para ficar bem escondida. Ela veio junto, ó. Não gostei. Então, o que que eu faço? Eu introduzo a agulha aqui para ela ficar bem apertadinha lá pra dentro. Não gostei. Vou fazer de novo. Isso acontece, ó. Pra vocês verem que não é só com vocês que pode acontecer. Quem é iniciante sabe que às vezes acha que só na mão do iniciante acontece. Não, na minha também. Então, ó, puxo, deixo o fio bem aqui apertadinho. Agora sim. Agora ele ficou escondido. Então, eu vou trabalhar por toda extensão até chegar aqui. Chegando na última correntinha, eu vou trabalhar 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz todas as correntinhas aqui na lateral, fica o trabalho aqui no centro. E agora, na última correntinha aqui, nós vamos trabalhar, então, 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, você introduz até o final ali no centro e faz os 5 pontos baixos. Não aperte muito esses pontos, para não formar buraco aqui nessa extremidade. Fiz 5 pontos baixos. Agora, da mesma maneira que nós não pegamos pela correntinha do centro, nós vamos pegar aqui na lateral, ó, neste fio, igual foi feito do outro lado, só que agora a gente volta o trabalho. Então, eu vou até o final, trabalho os pontos baixos nessa lateral, e aí eu volto com vocês lá no finalzinho. Cheguei no último ponto baixo simples, agora aqui serão 3 pontos no mesmo ponto de base para totalizar 5, ó. Então, você introduz a agulha até lá no fundo, puxa, não aperta demais esse ponto e faz 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu solto a argolinha do ponto que eu estou trabalhando e vou introduzir a agulha por baixo deste ponto, que é justamente para fazer o fechamento perfeito da base. Então, fechei, introduzo a agulha por baixo, laço lá atrás, dou aquela puxada, ajeito aqui. Agora, gente, nós vamos fazer neste ponto aqui um só, e vou fazer 2 e 2 deste lado, e aqui 2, vou fazer mais um aqui. O total serão 5 vezes 2 pontos em cada ponto de base. Então, eu subo aqui um só, mas no próximo eu já vou fazer 2. Então, 1, 2 no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2 no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhando até chegar na outra extremidade. O que eu quero falar para quem é iniciante e ainda não tem muita prática? Para não formar esses tipos de buracos que nós temos aqui, não aperte demais o ponto. Então, você vai introduzir, vai puxar com cuidado. Tá vendo que ele já não deixa mais buraco?
Então, esse é o segredo, ó. Você introduz, puxa, dá aquela leve soltadinha e vai trabalhando dessa forma. Dessa maneira, você não forma buracos aqui na base. Então, agora eu vou até o final. E aqui, novamente, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto de base 5 vezes. Nesta ponta, 2 vezes em cada ponto de base, você trabalha 2 pontos. Então, 1, 2. E assim sucessivamente até completar 5. Cinco vezes 2 pontos. Agora, eu trabalho até o final. E quando eu chegar aqui, eu vou fazer de novo 2 vezes. E neste último ponto que nós fizemos um só, eu trabalho mais um. Tô chegando aqui no final, então, novamente. 1, 2, 1, 2. E naquele primeiro, eu vou trabalhar no mesmo ponto de base, somente um ponto baixo. E agora, é só puxar a argolinha, introduzir de trás para frente, recolocar aqui na ponta da agulha, puxar para trás, introduzo aqui por baixo e faço novamente o fechamento perfeito. Solto. Agora, nós vamos fazer diferente. Nesta parte aqui de cima, nós vamos fazer um e um ponto só. Então, serão 4 no total simples. E nas laterais, aí 2 vezes. Então, esse já considero como 1. Venho no próximo. 1 de novo. Aí, aqui eu já vou fazer 2. 1. 2, novamente 2. 1, 2. Então, eu fiquei aqui com 1 e aqui 2 vezes. E o mesmo eu vou fazer deste lado. Então, agora eu venho novamente trabalhando simples. Aqui eu volto só para mostrar para vocês novamente para fixar essa extremidade. Tô chegando na extremidade. Então, eu já contei. Eu vim aqui antes e já contei. 1, 2, 3, 4 serão simples. Ponto baixo simples. Aqui, 1, 2, vou fazer 2 vezes no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, novamente. 1, 2, e agora 4 vezes um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E agora, 2 no mesmo ponto de base. 1, 2. Finalizei a extremidade, venho até o final para terminar o outro lado. Cheguei aqui, então, 2 vezes, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2, simples. E fazemos o fechamento perfeito. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que esta bolsa eu estou fazendo num tamanho um pouco maior, um tamanho de média grande. Caso vocês queiram fazer menor, pode já parar aqui. Você não precisa fazer mais uma carreira. Eu vou fazer mais uma porque eu quero a peça maior. Mas você pode deixar ela do seu tamanho, do tamanho que você desejar. Agora, eu vou repetir exatamente o que eu fiz na carreira anterior. Serão 4 vezes, 4 pontos simples, aí 2 e 2, 2 e 2. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes o ponto baixo simples, 2 no mesmo ponto de base, de novo 2 no mesmo ponto de base. Então, eu vou repetir esta carreira exatamente como foi feita a anterior. E aí, eu volto com vocês pra gente finalizar a base e estar pronto pra gente iniciar o corpo.
Então, finalizei aqui o último, subo um pouco a argolinha, pego lá por trás. Como essa é a última carreira, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu introduzi a agulha ali, puxo e venho com o fio aqui e já saio automaticamente no ponto baixíssimo. Esta carreira é opcional, você faz se você achar que vale a pena. Eu gosto, porque o acabamento aqui fica mais bonito, a parede fica dupla e eu tenho mais estabilidade aqui na base, ela vai ficar mais firme. Por isso que eu gosto de fazer desta maneira. Mas se você achar que não tem necessidade, não tem problema. Então, agora eu vou trabalhando o ponto baixíssimo aqui por toda a extensão. Quando chegar no final, é só arrematar o fio e a gente já finalizou a base. Chegando aqui no último ponto, agora eu introduzo aqui onde a gente fez o primeiro. Subo a argolinha, deixando ela um pouquinho mais solta. Corto o fio. Coloco aqui na agulha de arremate. Quando você passar aqui por baixo, você faz a primeira parte do ponto para fazer o acabamento perfeito, ó. E quando volta, ele finaliza aquele Vzinho. Tá vendo? Então, aqui agora é só arrematar por dentro. Por que que eu já não subo direto o fio para trabalhar o corpo da peça? Porque eu acho que assim fica mais bem acabado. Se você quiser fazer direto, não tem problema. Então, já escondi a ponta. Ali, minha base ficou toda torta, emborcada, olha só. Não deu certo, não gostei. Gente, isso aqui é enquanto você não faz o corpo. Este é o lado direito e esse aqui é o lado avesso da base. Quando nós não trabalhamos com caninho cristal, ela vai ficar um pouco mais torta. Ainda mais se eu fizer assim, ó, ela para. Mas é normal. Quando nós subirmos a parede com o ponto baixo centrado, ela vai assentar e deve ficar do jeito que a gente precisa. Agora, você vai pegar a ponta do fio. Eu gosto de ver aonde eu finalizei, ó. Eu terminei desse lado, eu gosto de começar do outro lado. Lembra que nós fizemos o ponto baixíssimo e aqui é o ponto baixo, né? A cabeça do ponto que a gente trabalhou na última carreira. Você vai introduzir a agulha no fio de fora. Então, introduz. Não precisa dar nó e nem deixar essa ponta muito longa. Passa por aqui, ajeita, deixa a ponta para dentro de onde você vai começar a fazer o ponto baixo e laça o fio. Agora, não tem segredo, você vai introduzir a agulha sempre no fiozinho de fora, aqui de cima, e trabalhar o ponto baixo, ó. Introduz, puxa e faz o ponto baixo. E eu já estou escondendo o fio do início. Introduzo, puxo, faço o ponto baixo. Reparem que o fio de malha tipo fita da Multitécnicas, ele é muito leve, muito gostoso, macio, ele não machuca a minha mão. Então, algumas pessoas às vezes falam, ah, eu não gosto de trabalhar com fio de malha porque dói muito a minha mão para trabalhar. Este fio não dói. Ó, ficou o último pedacinho do fio que eu tenho que esconder, então eu introduzo, vejo se eu vou conseguir esconder ele direitinho, puxo, ajeito aqui para ele ficar bem no meio do ponto. Assim, ele nunca mais vai aparecer na frente do trabalho. E agora, eu vou direto fazendo esses pontos baixos desse jeitinho aqui, até chegar no primeiro e eu volto com vocês. Cheguei no último ponto baixo, aqui na parte da lateral, puxo a argolinha, subo, introduzo o fio de trás para frente. Agora, nós vamos iniciar o ponto baixo centrado. O centrado, você vai trabalhar sempre no meio desse V do ponto de baixo. Então, como é que vai ser isso? Você puxou essa argolinha, você vai introduzir a agulha bem no centro, puxa o fio lá atrás. Reparem que o meu dedo, este dedo aqui, ó, tá
pressionando a argolinha para ela não vir junto. Puxo lá atrás, trago para frente o fio e recoloco a ponta da agulha nessa argolinha que eu estava segurando para não soltar. Laço e faço o primeiro baixo centrado, então fica um dentro do outro. Novamente, introduzo a agulha no centro, eu verifico se a agulha saiu atrás do fio que está na horizontal, puxo e faço o próximo. E agora é repetitivo em todos os pontos, ó. Puxo. Sempre a mesma coisa. A bolsa que eu mostrei para vocês lá no começo, eu trabalhei toda a parede dela neste baixo centrado. O total serão 17 carreiras de baixo centrado. Pode fazer mais alto, pode fazer mais baixo, a altura do corpo. Você pode fazer do tamanho que você desejar. Então, aqui eu trabalhei com 17 e a última carreira nós vamos fazer o baixíssimo. Então, agora eu vou subir essa parede aqui de baixo centrado, da mesma altura que essa, e aí a gente vai fazer a última parte, que é o falso macramê, que é essa rede que fica por fora e fica lindo, e é um estilo bem diferente da bolsa. Cheguei aqui no último ponto da última carreira de pontos baixos centrados e vou fazer a última carreira. No total, gente, aqui fiz com 17 carreiras de ponto baixo centrado. Ela vai ficar com uma parede de 19 centímetros. Se você quiser maior ou menor, fica a seu critério. Eu achei que essa altura aqui está ótima. Caso você queira fazer o forro dela, você pode fazer. Eu não vou fazer nesta daqui especificamente, mas você pode fazer. A última carreira, ela vai ser bem simples. Você puxa, introduz a agulha de trás para frente, retoma a argola aqui na ponta da agulha. E nós vamos fazer o ponto baixíssimo. No baixo centrado, nós colocávamos bem no centro aqui do ponto. Agora não, agora você vai colocar aqui por baixo, retoma a ponta da agulha ali na argolinha, laça. E agora é bem simples, só introduzir igual nós fizemos lá na base. Baixíssimos por toda a extensão desta carreira, até finalizar o último ponto. Aí a gente chega aqui, finaliza, arremata e vamos pro falso macramê. Cheguei no último ponto, vou dar aquela puxadinha para soltar o fio, corto. Cortei o fio, dou aquela puxadinha só para a ponta esconder bem. E temos o corpo da bolsa pronto. Se você quiser colocar o botão imantado aqui, você pode costurar. Se você quiser colocar o forro na bolsa, também é possível. Aí fica a seu critério. Eu não acho necessário colocar forro, porque ela fica bem fechadinha. Mas caso você queira, vai ficar bem bacana também. Então, corpo da bolsa finalizado. Agora nós vamos pro falso macramê e vamos trabalhar com o cordão de poliéster de 5 milímetros. Você pode trabalhar com o cordão náutico, você pode trabalhar com um cordão de poliéster um pouco mais grosso. Eu só vou dar algumas dicas importantíssimas agora. Eu vou utilizar este cordão, que tem 5 milímetros e 340 metros. Gente, sobra bastante material. Então, caso você queira até trabalhar com mais cores, é possível. Eu vou mostrar no final aqui quanto sobrou deste rolo, tá? Então, eu vou trabalhar com o de 5 milímetros na cor militar, que é o cordão de poliéster da Multitécnicas. Agora, nós vamos fazer com a agulha de 4,5 milímetros. Se você tiver o ponto muito apertado, pode usar uma agulha um pouco mais grossa e também, ou uma agulha menor, caso o seu ponto seja muito folgado. Eu vou deixar essa pontinha aqui só para o início, laço, faço o ezinho inicial. O que é esse falso macramê? Muita gente já deve saber o que eu estou falando. Você vai fazer uma correntinha inicial e você vai subir esta correntinha desse jeito. Laça com ela bem larguinha, segura com o dedo
polegar e o dedo anular no meio, introduz aqui e faz um ponto baixo. Então, fizemos a primeira parte do ponto segredo, que será o nosso falso macramê. Existe um tamanho certinho que você vai subir? Esse tamanho você vai pegando o jeito conforme você trabalha os pontos, mas é muito fácil. Ó, ele vai formando esses arcos mais larguinhos. Então, vou fazer novamente, ó. Eu puxo, laço, fecho a correntinha, introduzo naquele fio que ficou aqui embaixo, laço novamente e faço o ponto baixo. É muito rápido. De novo, subo, laço, introduzo pegando aquele fio que ficou no centro e fecho no ponto baixo. Quantos pontos você vai começar desta carreira de pontos segredos? Eu ainda não sei. E como é que você vai saber? Você vai pegar o tamanho da sua bolsa e vai circular por toda a extensão da lateral. Não pela base, sim aqui por cima. Só que não pode ficar muito apertado. Se você quiser um ponto maior, mais largo, é só você aumentar o tamanho do início da correntinha. Vai ser meio a olho? Vai ser meio a olho. E eu vou ensinar o fechamento perfeito dessa carreira. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um cordão trabalhando com esses pontos alongados. Vou fazer toda a volta e eu volto para falar para vocês quantas correntinhas ficou neste cadarço, nesse cordão na primeira base do ponto segredo. Pessoal, fiz o cordão das correntinhas alongadas, que é a primeira base do ponto segredo. Você vai pegar a base da sua bolsa, aqui onde você está com a peça pronta, e vai circular, não deixando apertado demais e nem solto demais. Se ficar apertado demais, ele pode até fechar essa parte da estrutura da peça. Eu fiz aqui no total 28, e aí eu vi que ficou grande. Por que eu não posso reduzir apenas para 27? Porque, obrigatoriamente, o ponto segredo precisa de números pares. Então, eu sou obrigada a deixar com 26. 28 é muito e 26 será o ideal. Então, eu desmancho aqui duas correntinhas. Só vou contar aqui novamente. Ó, eu falei 26, mas deu 24. Por que é importante que você meça na sua peça? Primeiro, pela altura de cada uma das argolinhas. Segundo, porque o seu fio pode ser um pouquinho mais grosso ou um pouco mais fino. E terceiro, porque depende da estrutura da peça. Então, eu não tenho como te dar uma quantidade exata de correntinhas alongadas sem ter a peça, o fio e o ponto na mão. Então, terminamos aqui com 24. Eu falei 26, mas são 24 no total. Vou fazer o fechamento aqui, pegando exatamente na primeira correntinha que nós fizemos e fecho com um ponto baixíssimo. Perfeito? Então, nós temos aqui o círculo. Aí você vai falar, Ellen, mas embaixo não tem? Tem sim. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona a parte de baixo. Agora, nós vamos fazer a continuidade do ponto segredo. Ponto segredo são 4 correntinhas alongadas. Então, eu fiz o fechamento com ponto baixíssimo, vou subir aqui, um pouquinho mais, laço e fecho com ponto baixíssimo. Novamente, subo, laço, fecho e faço o ponto baixo. Agora, nós vamos pegar, não aqui, mas sim no segundo nozinho, ou ponto baixo, que é o ponto, que é a correntinha de base. Então, estas 4 argolas é o que formam, de fato, o ponto segredo. Então, eu vou fazer de novo, para não ficar nenhuma dúvida. Alongo, laço, fecho. Pego o fio que fica no meio e faço ponto baixo.
alongo, laço, fecho. Pego o fio que fica aqui no meio e finalizo com ponto baixo. Venho na base, pulo um e venho no próximo. Quando você introduzir a agulha, não introduza por cima, e sempre pela lateral do nozinho. E aqui nós temos, então, o fechamento, novamente, de 4 argolas. Então, agora, de novo, eu vou até o final e vou começar a mostrar para vocês como que eu faço o fechamento da carreira para que ele fique perfeito. Uma informação importante que eu não falei para vocês agora foi que vocês devem tomar cuidado para não torcer este arco na hora de fazer a junção do círculo nessa primeira carreira, porque se ficar torcido não tem jeito, você vai ter que desmanchar. Então, coloque numa superfície reta que fica mais fácil. Chegamos aqui no último ponto, na última correntinha alongada, aonde eu devo introduzir aqui. Então, se eu fizer a correntinha alongada, eu introduzo, porém eu finalizo o ponto aqui, e não é isso que eu quero, porque a partir de agora, nós vamos fazer aquele efeito que vai virar um ponto, um falso macramê, como se fosse uma rede. Ao invés de você alongar essa correntinha, você vai laçar 2 vezes na ponta da agulha, introduz no centro do ponto baixo, fecho uma vez o ponto baixo duplo, o ponto alto duplo, novamente, e aqui finalizo. Então, o que eu fiz? Eu terminei justamente no meio do ponto, que é o que eu preciso, porque a partir de agora, nós vamos, ao invés de pegar aqui, nós vamos para o meio do próximo ponto. Agora sim, eu laço e alongo, faço o primeiro grupinho, de novo, laço, alongo, fecho o segundo. E venho agora pegando no centro daqueles 4 que nós fazemos na parte inferior, ó. Então, introduzo aqui e fecho com ponto baixo. Novamente, puxo, laço e pego o fio do meio. Novamente, puxo, laço, pego o fio do meio e venho no meio daqueles 4 que nós temos na parte inferior. Então, agora, sem segredo, você sempre vai... O ponto segredo sem segredo, né? Você vai pegando, sempre intercalando. Se você pegou aqui na carreira de baixo, você vai pegar no meio. E no fechamento, eu volto com vocês pra gente fazer novamente, pra você não esquecer como é esse fechamento. Cheguei novamente aqui na finalização. Já fiz a primeira parte do ponto, agora eu vou pra segunda parte. Então, laço uma e laço 2 vezes. O que eu quero pedir para vocês, tomem cuidado na hora de introduzir o fio aqui, para ele ficar bem certinho no centro, para ele não formar essa argolinha, ó, que formou aqui. Eu tenho que deixar ele sempre bem apertadinho, tá? Então, puxa, fecha a primeira parte do ponto alto duplo, fecha a segunda parte aqui, aperta bem esse fechamento, para que ele não forme um buraco aqui. Laço, faço a correntinha de subida, puxo, fecho no ponto baixo, de novo, subo, laço, fecho no ponto baixo. E agora, vou pegar no centro do próximo arco. Assim será sucessivamente até a gente atingir a altura necessária para fazer toda a parte externa do falso macramê. E o que eu quero falar antes de continuar aqui? Para que você veja se deu certo o tamanho que você está fazendo, o que vai ser necessário agora? Eu pego a bolsa, o corpo da bolsa, visto já essa parte aqui, ó, e começo a verificar se está do jeito que eu quero. Uma coisa que você vai perceber é que, por enquanto, ele está fechado. Ele só vai abrir quando você, de fato, colocar a alça e puxar a trama do ponto segredo. E essa parte inferior, nós vamos colocar para baixo e fazer o fechamento desta maneira aqui, ó. Eu até deixei
somente com 2 marcadores de carreiras para mostrar para vocês que primeiro eu subo a parede, vejo quantas carreiras eu preciso e depois eu puxo, vai ficar fechado aqui. Se você quiser fechar aqui também pode, ó, você pode fechar nesses 3 pontos. E como é que eu vou fechar aqui? Aqui será com um nozinho mesmo, vou dar um nó simples em cada um e vou arrematar. Depois eu mostro como que eu vou fazer isso para vocês. Vou acelerar o vídeo e faço esse fechamento. Aí sim você vai puxar para a parte de baixo, mas primeiro você tem que subir a parede da bolsa. Então agora eu vou fazer isso, vou ver quantas carreiras eu vou precisar aqui para atingir o tamanho que eu desejo. E aí eu volto com vocês para a gente finalizar a parte de baixo e também a parte de cima, sendo que esta alça tem alguns segredos bem interessantes e que você vai poder usar para várias bolsas. Ela fica lindíssima, extremamente estruturada e ela tem alguns segredos que você precisa assistir para que fique do jeito que eu fiz aqui. Pessoal, fiz toda a parede, vou contar aqui junto com vocês. O certo do ponto, o segredo é que você conte por a cada 4 correntinhas alongadas juntas. Só que neste caso aqui eu vou contar por cada carreira, que fica mais fácil para vocês contarem também quando estiverem fazendo a sua peça. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, o que eu fiz? Eu já trouxe ele aqui para baixo. Já tô dando aquela ajeitada e eu vou fazer aquelas junções aqui, amarrando. Só que tem um detalhe, quando você estiver fazendo a sua peça, o que você precisa depois que você amarrar? Pensar que você vai vai esticar essa peça, porque automaticamente o peso da bolsa e a alça aqui, ele estica o ponto segredo. É normal, é natural. Então, vai depender do quanto que você quer que essa parte fique para fora da parte de crochê. Se você não quiser muito, então você precisa, neste caso aqui, teria que desmanchar uma carreira. Ah, não, Ellen, eu quero que deixe essa parte mais aparecendo, arrendada e tal, o estilo da bolsa é esse. Então, vai ser conforme o seu gosto, tá? Então, aqui vocês vão ver que, ó, eu tenho a junção, aquela junção que a gente fez, que fica praticamente imperceptível na peça, a gente não enxerga, por isso que eu gosto de fazer ela dessa forma. Eu tô mostrando aqui, por isso que vocês estão vendo, mas se eu não mostrar, ela quase não aparece. Então, eu fiz desse jeito e agora vou fazer as amarrações aqui embaixo. Antes de finalizar, né, essa última carreira, eu vou fazer as amarrações. Aí, se eu ver que ficou do tamanho que eu queria, eu finalizo aqui. E daí, a gente começa a fazer a alça da peça. Ó, fiz as amarrações aqui, agora eu vou soltar para que o ponto também abra e eu veja se está na altura que eu quero. Eu vou desmanchar uma carreira, eu não quero que ela fique tão para fora, então eu já vou desmanchar uma carreira no final, porque eu não quero ela tão alta na parte do ponto segredo, eu quero ela um pouquinho mais baixa. Mas se você quiser ela alta também não tem problema, porque com o peso, essa rede aqui, ela vai ceder um pouquinho mais no uso, então por isso que eu vou deixar desse jeito. Então, no meu caso, serão 11 carreiras. Então, agora é só cortar o fio aqui, fazer o arremate final. No arremate é só uma correntinha mesmo e você esconde essa pontinha. Lembrem de queimar a ponta do poliéster, porque senão ele vai desmanchar. Tem que queimar aqui para cauterizar. Eu vou esconder por dentro aqui desta trama. E a parte do corpo, nós finalizamos a peça. Agora, a gente vai para a alça, que é a parte que vai dar todo o charme da nossa bolsa capela. Nós vamos começar, então, a execução. Eu vou deixar um fio levemente mais longo, porque ele vai servir para finalização, ou você deixa no final, tanto faz, tá? Não precisa deixar ele tão curtinho, porque senão ele pode depois atrapalhar na hora de esconder as pontinhas. Faz o nó corrediço ou o ezinho inicial, eu gosto de virar aqui. Faz uma correntinha, 2, um ponto baixo na primeira correntinha, faz o ponto baixo. Agora, você vai trabalhar aqui, ó, pegando nessa lateral,
pega nesse primeiro fio e no segundo aqui de baixo. Só esse primeiro é meio chatinho, mas depois ele fica bem fácil. Faz o ponto baixo. E agora você gira sempre da direita para a esquerda, ó. Gira e pega sempre na lateral. Pegando sempre esses fiozinhos aqui da lateral e trabalhando o ponto baixo. De novo, ó. Ele fica sempre 2 aqui na lateral. E aqui não vai ter segredo, é sempre a mesma coisa, ó. Gira. E você vai trabalhar este cordão num tamanho que fique duplo na altura que você deseja. Eu já vou explicar o que que é isso. Ó, então, eu introduzo, puxo. E ele vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Sempre pegando o fio da lateral, as 2 argolinhas da lateral. Puxo e fecho. Por que que eu falei pra vocês que precisa ser duplo na altura que você desejar? Olha só. Ele forma dos 2 lados uma alça dupla, tá? Então, você precisa do tamanho que você queira da peça, dobrado essa alça. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar o cordão, vou ver que tamanho vai ficar bacana neste que eu fiz. Aqui, se eu não me engano, era 54 centímetros no total, é que eu não lembro de cabeça, depois eu vou medir para vocês verem. Vou ver para aquela alça ali, que eu quero uma alça um pouquinho mais longa do que essa, nesta bolsa verde. E aí, quando eu atingir o tamanho, eu vou arrematar e mostrar para vocês como que a gente vai fazer a emenda. Porque aqui tem todo um segredinho bem especial pra gente ter essa alça um pouco mais grossa, tá? Eu fiz essa aula completa, não separei as aulas, porque eu precisava explicar para vocês com calma este detalhe aqui. Então, agora eu vou trabalhar o cordão romeno completo e volto quando eu estiver com ele já pronto, duplo, para fazer a emenda e finalizar a alça. Tô chegando no último ponto. Eu já medi o tamanho que eu desejo. Então, são 120 centímetros, 1,20 m, que eu trabalhei este cordão romeno. Então, você decide o tamanho que você desejar para o tamanho da bolsa que você está fazendo. Proporcionalmente, eu fiz desse tamanho. Existe um padrão de alça? Não, não existe. Você que decide se você quer uma alça de mão, uma alça de punho, uma alça para segurar no antebraço, ou se você quer colocar no ombro, que vai ser o caso dessa daqui. Eu quero uma peça que eu consiga colocar no ombro, por isso que eu tô fazendo desse jeito. Então, terminado os 120 centímetros, eu já fiz as duas aqui. O que que eu recomendo a vocês? Trabalhem primeiro os 2 cadarços, os 2 cordões, para daí prender aqui na alça, porque fica esquisito às vezes uma alça com um tamanho diferente, né? A gente, às vezes, sem querer, mede, estica um pouquinho mais, estica um pouquinho menos, então você coloca as duas, uma do lado da outra, numa superfície reta, para que as duas fiquem bem perfeitas. Agora, para arremate, você faz uma correntinha, puxa, corta, deixa um fiozinho sobrando, aperta. E agora, gente, o que é importante? Primeira coisa, você tem que evitar que ela torça, né? Que o cordão romeno fique torcido na hora de fazer a emenda. Por enquanto, não vamos costurar uma ponta na outra, porque primeiro você vai passar na bolsa. Aonde vai ser isso? Você tem dois espaços deste lado e o mesmo vale para o outro lado, 2 espaços. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar a ponta, vai passar por dentro aqui. Puxo para deixar reto, não pode ficar torcido. E faço o mesmo deste lado. Passo pelo primeiro e passo pelo segundo. Agora, eu venho puxando com cuidado para não repuxar o crochê. Por isso que nós não podemos emendar as 2 pontas antes de passar por aqui. Porque isso é o que vai dar o suporte da alça nessas 2 alças que nós passamos aqui. E lembra que eu falei para vocês que automaticamente, com o peso da bolsa, as carreiras vão abrir? Então, é por isso que você, caso não queira que saia muito crochê para fora, não pode deixar muita carreira sobrando, porque automaticamente ela vai ceder um pouco conforme o uso e o peso da peça.
Agora, eu quero dar uma dica importante na hora da costura. Eu fiz a emenda desta alça na cor amora no meio e eu achei que apareceu um pouco aqui nessa parte. Então, dessa vez, eu vou deixar bem aqui no início, da onde a gente começa o trabalho de costurar as duas partes. Aqui, você pode fazer a emenda das duas pontas e deixar a alça dupla dos dois lados. Aí você vai ter uma alça de quatro arcos. Eu não gosto, eu acho que fica mais bonito do jeito que eu fiz. Então, passou, mediu, viu que é basicamente esse tamanho aqui que tá tudo certo. Nós vamos fazer a emenda das duas pontas do cordão romeno. Então, com a agulha de arremate ou agulha de ponta redonda, ó, eu tô tomando bastante cuidado para ele não ficar torcido, já vi que tá tudo certo aqui. Eu vou colocar a ponta de um dos lados. Lembrando que eu dei uma leve cauterizada aqui, para não ficar desfiando demais na hora que eu passar por dentro de um lado para o outro. Por que a gente tem que fazer isso com certo cuidado? Porque você tem que fazer com que o crochê, ou o cordão romeno, ele fique quase imperceptível essa costura. Então, ó, eu tenho aqui como se fossem duas pontinhas, tá? Então, você vai passar por dentro, aí o que eu fiz na costura? Eu puxo e ele forma como se fosse uma argolinha na lateral. Então, eu vou imitar esta argolinha aqui nesse lado. E, de novo, vou passar ali pra dentro. Pego o outro lado e faço a mesma coisa. Ó, fiz o possível para deixar uma continuidade. Como nós vamos passar um crochê dos dois lados, ele meio que vai ficar escondido. E este lado da costura vai ficar para dentro da alça, nessa parte mais para baixo, tá? Eu não quero deixar nessa parte aqui de cima aparecendo. Então, eu deixo mais para baixo, onde eu começo a fazer o acabamento. Naquela outra, eu deixei 7 argolinhas aqui deste lado. Então, eu calculo 7 e 7, inclusive já é interessante marcar. Então, eu vou pegar os marcadores de carreiras e já vou contar aqui 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E conto mais ou menos do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá aqui. Então, se você não tiver marcadores, mas tiver um fiozinho colorido, alguma coisa, para você saber exatamente aonde você começa e aonde termina o trabalho do crochê que nós vamos fazer aqui na lateral. Então, o tamanho que eu não vou fazer o crochê é esse. Ellen, quero deixar mais apertadinho, tudo bem? Se você quiser deixar um pouquinho mais pra cima, não tem problema. Só a única coisa que você precisa é deixar essa emenda logo aqui embaixo, que aí não dá tanto defeito de continuidade do cordão, que ele tem um pouquinho que a gente não deixa emendado. Se você quiser fazer esta emenda com a agulha de crochê, emendando um ponto no outro, tudo bem. Eu achei mais fácil fazer com a mão. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou esconder esta ponta por dentro do crochê, e aí eu volto para a gente começar o crochê nas laterais e fazer o acabamento final. Agora, nós vamos começar a fazer o acabamento. Então, eu vou deixar um fiozinho aqui sempre para esconder as pontinhas. Faz o Ezinho inicial. E aí, você vai começar em qualquer uma das laterais, não importa, porque a gente vai trabalhar igual nas duas. Então, exatamente onde foi feita a marcação, você vai pegar as duas argolinhas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Puxa o fio e fazemos o primeiro ponto. Agora,
Como o crochê a gente vem da direita para a esquerda, por isso que eu tô começando por aqui. Pode ser deste lado, só que o trabalho vai ficar pro lado de fora. Aí é só escolher que lado que você deseja, só que do jeito que você fizer em uma alça, precisa ser feito igual na outra. Agora, é muito simples. Nós temos 2 fios que ficam na lateral, então você pega um, pega o outro, puxa e faz o ponto baixíssimo. Pega um e pega outro, puxa e faz o baixíssimo. Precisa fazer esse trabalho, de preferência em cima de uma superfície reta, para que você verifique com cuidado se sua alça não está ficando torcida, porque isso pode ser um problema e você vai ter que refazer tudo, porque vai ficar torto. Então, aqui tem que tomar bastante cuidado nessa hora, para que você pegue certinho um lado e outro. E a alça vai ficando desse jeito aqui, ó. E nós vamos fazer o mesmo trabalho para os 2 lados. Tanto aqui quanto deste lado eu vou fazer a mesma coisa. Você poderia passar o fio e continuar do outro lado? Poderia. Se isso não te der não fizer um defeito aqui nesse início, você pode. Então, agora eu vou até o finalzinho e mostro para vocês como é que eu vou passar para o outro lado. Tô chegando na marcação, tiro o marcador de carreiras, faço o último ponto aqui deste lado. E agora, nós vamos passar para a parte de trás, ó. Aqui tá a emenda que nós fizemos, tá vendo? Ela já vai ficar imperceptível, por isso que eu pedi para vocês colocarem nesta parte, para que ela não fique aparecendo aqui na curvatura. Agora, na outra bolsa, eu arrematei o fio e comecei do outro lado. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou mostrar que existe uma outra possibilidade, se você não quiser arrematar. Então, você puxa o fio para cá, porque passar o rolo inteiro aqui é ruim, não tem jeito, né? Você vai passar o fio bem aqui por trás, puxa essa argolinha, deixa ela mais longa, para que você consiga puxar ela pro lado de lá, tá vendo? Então, a gente vai fazer uma espécie de um fechamento aqui deste lado. Vou virar a bolsa pro lado de cá, para começar deste lado. Então, vou pegar primeiro a argolinha, ó, que tava aqui já daquele início. O fio de trabalho é esse aqui, então deixa eu só me organizar. O fio de trabalho. Aqui é o fio que está vindo do rolo. Não tem jeito, eu não quero cortar, então ele tem que passar aqui por dentro. Porque no final a gente corta e ele sai daqui, não vai ter como mudar. Então, a mesma coisa vale para este lado aqui, a gente vai contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então é exatamente aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu pôr o fio pra trás. Conto desse lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é aqui que eu tenho que pegar, correto? Então, antes disso, eu vou fazer assim, ó. Vou passar a agulha por trás, passar o fio por trás, pego o fio aqui, e agora passo tudo dentro da agulha para prender aquele fio que tinha vindo lá de trás. E recomeço aqui, então, o ponto baixíssimo. Novamente fazendo o mesmo trabalho que nós fizemos do outro lado. Aqui eu tô passando pela emenda, ó. Essas pontinhas aqui eu ainda vou melhorar. Eu vou introduzir com a ponta da agulha para não ficar aparecendo o queimadinho, né, da pontinha. Eu quero que fique mais perfeito. E aí, é só seguir fazendo como nós já fizemos do outro lado. Então, agora eu vou até o final. Chegando no final, eu mostro o arremate para vocês. Como é que vai ficar a finalização. Mas só para vocês verem que ela já vai formando aquele roliço da alça com uma pegada super gostosa. Então, agora eu vou fazer até o final e volto com vocês. Cheguei no último ponto baixíssimo da outra lateral. Aqui eu vou faço uma correntinha aqui pro arremate. Corto. E aperto. E agora é só tirar aquele fio que tinha ficado preso no meio da alça. Então, gente, a primeira parte da nossa alça tá pronta.
tá? Agora, o que eu preciso fazer? Esconder estas duas pontinhas. As duas pontas ficaram pro mesmo lado. Então, provavelmente eu vou amarrar aqui as duas. Até para elas ficarem mais apertadas. Tá bem firme agora. Lembra que nós fizemos a emenda aqui, ó. Ele praticamente não aparece. Principalmente do lado direito, que é o mais importante, ele fica bem certinho. Eu só vou esconder um pouquinho melhor essa pontinha, ó, que é a pontinha que a gente cauterizou, porque ela não pode ficar aparecendo esse preto. Então, eu vou esconder melhor aqui. Tá vendo? Ó, já fica melhor. E aí, vou fazer o mesmo procedimento para outra alça. E a nossa bolsa capela vai estar pronta. Só vou esconder essas pontas e já fazer a outra alça. Finalizei a alça, terminei a costura dos dois lados. Pode ver que ela ficou exatamente do mesmo tamanho. Você pode deixar essa alça maior ou menor, conforme o tamanho do cordão romeno que você fizer. Também já costurei aqui na parte... Costurei não, amarrei essa parte aqui de baixo, escondi as pontinhas e também dessa parte superior. Esta peça, você pode colocar forro. A referência original que eu vi, ela tinha um forro daqueles forros que você coloca e amarra aqui com... como se fosse um cadarço ou um enforcador. Eu não vou colocar nessa, mas você pode colocar. E este tamanho que eu fiz, que eu falei lá no começo da aula, você pode montar ela do tamanho que você desejar. Só lembrando que você precisa fazer aquela circunferência sempre do tamanho que você tem aqui de fora. Podem perceber que ela também já cedeu um pouquinho, formando ainda mais esse ponto que é o falso macramê, mas que todo mundo já conhece, que é o ponto segredo. E lembrem-se sempre de fazer este fechamento, que fica aquele fechamento perfeito, não dá diferença, tá vendo? Dos dois lados, se você for olhar, quase é imperceptível o fechamento. Espero que vocês tenham gostado dessa bolsa. Se você gostou da aula, deixe seu like, isso nos ajuda muito na divulgação. Se você quiser comprar os produtos da Multitécnicas, o fio de malha Multitécnicas ou o cordão de poliéster da Multitécnicas, pode ser através do nosso site no www.multitecnicas.com.br, ou você pode me chamar também pelo WhatsApp no 11 989552000. E até a próxima aula!